Olá, bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um culto no lar. Nessa quarta-feira que já aponta aí umas nuvens, né? Graças a Deus. No horizonte. Diz que até domingo chove, né, gente? Tomara. Vamos lá, então? Cantar uma musiquinha? Em noites calmas, sozinha e prece, minha alma pede a ti, Senhor. A paz ao mundo, sorriso franco, que cessa o pranto do sofredor. E agradece o dom da vida e a alegria de te encontrar. Elevando nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, sentindo o conforto do seu amor e da sua presença. Vamos neste momento parar um pouquinho do nosso tempo para estudar um pouquinho da sua mensagem, para que possamos assim transformar o nosso eu interior, evoluindo a nossa moral, o nosso espiritual, a nossa convivência social, enriquecendo de amor e paz o ambiente que vivemos e sentindo em nossos corações o amor verdadeiro crístico. Gratidão, Mestre, pela oportunidade, principalmente pela oportunidade de ver a minha necessidade de me sentir bem, de crescer, de melhorar, a minha necessidade de paz. Que possamos ser um instrumento de vossa paz, não só dentro de nós, mas com todos aqueles que nos cercam, trazendo amor, equilíbrio e humildade em seus corações. Agradecemos mais uma vez a oportunidade de estarmos neste planeta escola, mesmo sendo ainda alunos tão rebeldes, tão difíceis. Mas um dia iremos serenar os nossos corações e ampliar as nossas mentes, como nos foi ensinado. Graça te damos hoje e sempre, e que assim seja. Vamos lá? Hoje minha garganta vai se arranhando de novo. Isso é para eu falar pouco. Falar demais. Nós lemos na semana passada o item 11, a beneficência. Agora a gente vai para o item 12, também a beneficência. Olá, seja bem-vindo. Bom dia, bom dia. Vamos lá? A beneficência, item 12. Sede bons e caridosos. Essa a chave dos céus que tendes em vossas mãos. Toda a felicidade eterna está encerrada nas máximas. Amai-vos uns aos outros. A alma não pode se elevar nas regiões espirituais, senão pelo devotamento ao próximo. Ela não encontra felicidade e consolação, senão nos impulsos da caridade. Sede bons, sustentai vossos irmãos, deixai de lado a horrível chaga do egoísmo. Esse dever cumprido deve vos abrir o caminho da felicidade eterna. De resto, quem dentre vós não sentiu o coração pulsar, sua alegria interior se dilatar na narração de um belo devotamento, de uma obra verdadeiramente caridosa? Se procurais apenas o prazer que proporciona uma boa ação, permanecereis sempre no caminho do progresso espiritual. Os exemplos não vos faltam. O que falta é a boa vontade, que é rara. Vede a multidão de homens de bem, dos quais vossa história vos recorda piedosa lembrança. O Cristo não vos disse tudo o que concerne às virtudes de caridade e de amor? Por que deixar de lado esses divinos ensinamentos? Por que tapar o ouvido e as divinas palavras, o coração a todas essas máximas suaves? Eu gostaria que se colocasse mais interesse, mais fé nas leituras evangélicas. Abandona-se esse livro, faz-se dele uma palavra oca, carta fechada.
deixa-se esse código admirável no esquecimento. Vossos males não provêm senão do vosso abandono voluntário desse resumo das leis divinas. Lede, pois, essas páginas ardentes e devotamento de Jesus e meditai-as, homens fortes. Armai-vos, homens fracos, fazei armas de vossa brandura e de vossa fé. Tende mais persuasão, mais constância na propagação da vossa nova doutrina. Não é senão um encorajamento que viemos vos dar, não é senão para estimular vosso zelo e vossas virtudes que Deus nos permite nos manifestar a vós. Mas, se quisesse, não teria necessidade senão da ajuda de Deus e da própria vontade. As manifestações espíritas não são feitas senão para os de olhos fechados e coração indóceis. Vixe. A caridade é a virtude fundamental que deve sustentar todo o edifício das virtudes terrestres. Sem ela, as outras não existem. Sem a caridade, não há esperança num futuro melhor, nem interesse moral que nos guie. Sem caridade, não há fé, porque a fé não é senão um raio puro que faz brilhar uma alma caridosa. A caridade é a âncora eterna de salvação em todos os globos. É a mais pura emanação do próprio Cristo. É a sua própria virtude que ele dá à criatura. Como querer se desconhecer essa suprema bondade? Qual seria, com esse pensamento, o coração bastante perverso para reprimir e expulsar esse sentimento todo divino? Qual seria o filho bastante mau para se rebelar contra esse doce carinho? A caridade. Não ouso falar do que fiz, porque os espíritos têm também o pudor de suas obras, mas creio aquela que comecei uma das que devem mais contribuir para o alívio dos vossos semelhantes. Vejo frequentemente os espíritos pedirem por missão continuar a minha tarefa. Eu as vejo, minhas doces e caras irmãs, no seu piedoso e divino ministério. E eu as vejo praticar a virtude que vos recomendo, com toda a alegria que proporciona essa existência de devotamento e de sacrifícios. É uma grande felicidade para mim ver quanto seu caráter é honrado, quanto sua missão é amada e docemente protegida. Homens de bem, de boa e forte vontade, uni-vos para continuar amplamente a obra de propagação da caridade. Encontrareis a recompensa dessa virtude no seu próprio exercício. Não há alegria espiritual que ela não dê desde a vida presente. Sede unidos, amai-vos uns aos outros, segundo os preceitos do Cristo. E que assim seja. São Vicente de Paulo, Paris, 1858. Gente, deixa a minha cenorífica lá do outro lado, peraí. Gente, aqui é a continuação da semana passada, né? Aqui fala nada mais, nada menos da necessidade da caridade para com o outro e para com o próximo. E eu acho interessante essa leitura devido ao período que a gente está passando agora, né? A gente tem mania de falar, ai, eu tô sofrendo, ai, o mundo tá acabando, nossa, olha só, tá tudo quente, não tem chuva, não tem nada. Mas a gente não percebe o que nós poderíamos fazer para melhorar a nossa situação. Isso é uma caridade para conosco e para com o próximo. Enxergar a necessidade do próximo é uma caridade. Fazer uma prece para o próximo é uma caridade. Respeitar o seu espaço é uma caridade. E aqui fala também que a caridade é a chave do reino dos céus, que é o que eu falei na semana passada. Eu nem vou falar muito, porque eu já falei muito na semana passada. Não adianta você saber de cor livro, evangelho, passagem da Bíblia, recitar salmo, se você não carrega no seu coração o amor ao próximo. Você vai chegar lá, vamos supor que seja assim, tá, gente? Porque não é assim que funciona, não.
Vai chegar lá no portão do céu, vai bater. Aí, vamos supor que a São Pedro atende aí, meu filho. O que você tem pra nós? Aí você recita o salmo, recita as passagens da Bíblia, recita o evangelho, recita não sei o que. Ele diz, mas o que você fez cantar isso? Ah, não, eu estudei, eu decorei. Tá, mas você praticou? Não, eu só decorei. Então, não serve, tá? Então, pra vocês que querem ser aí, faz questão de bater no peito e falar que é cristão, né? Que é trigo e blá, blá, blá. Dá uma olhada na sua atitude, nos seus valores, no seu comportamento para consigo e para com o seu próximo. E tomar muito cuidado para esse seu consigo não virar egoísmo, né? Para você começar a achar que você é o centro das atenções, que merece tudo de todos, que é um pobre coitadinho, blá, 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 blá. Então, olhe para dentro de si com o mesmo olhar que você olha para o outro. Seja duro consigo mesmo, da mesma forma com que você é com o outro. E seja piedoso consigo mesmo, da mesma forma que você é com o outro. Porque ser só com você e o outro que se também. Não é assim que funciona. Beleza? Vamos lá para o livro dos Espíritos? A gente já tá quase, hein? Do meio pro fim. Graças. E nós vamos começar hoje o capítulo 11, os 3 reinos. Os minerais e as plantas é o que nós vamos estudar no primeiro item. Olha o vento agindo. Os animais e o homem no segundo item. Luna, tá tudo bem, não precisa chorar não, foi só a porta que fechou. E no terceiro item, metempsicose. Então vamos lá. Os minerais e as plantas. Questão de número 585. Que sinais da divisão da natureza em 3 reinos ou em 2 classes, os seres orgânicos e os seres inorgânicos? Alguns fazem da espécie humana uma 4ª classe. Qual dessas divisões é preferível? E os espíritos respondem: são todas boas, dependendo do ponto de vista. Materialmente, não há senão seres orgânicos e seres inorgânicos. Sob o ponto de vista moral, há evidentemente 4 graus. E aí nós vamos estudar esses 4 graus. Deixa eu beber uma água aqui, que tá péssimo. Esses 4 graus têm, com efeito, caracteres nítidos, ainda que seus limites pareçam se confundir. A matéria inerte, que constitui o reino mineral, não tem senão uma forma mecânica, uma força mecânica. As plantas, compostas de matéria inerte, são dotadas de vitalidade. Os animais, compostos de matéria inerte e dotados de vitalidade, têm a mais uma espécie de inteligência instinta, limitada com a consciência de sua existência e de sua individualidade. O homem, tendo tudo o que há nas plantas e nos animais, domina todas as outras classes por uma inteligência especial, indefinida, que lhe dá a consciência do futuro, a percepção das coisas extramateriais e o conhecimento de Deus, que é a consciência, né? Seja bem-vindo. O ser humano, ele é ali neste mundo de matéria, uma das últimas fases evolutivas, né? Então, a gente começa o processo evolutivo do espírito, a gente já estudou isso lá no início do livro, desde o reino mineral, né? As pedras, elas carregam energia, elas não têm vitalidade, mas elas carregam energia, né? Uma energia mecânica ali dentro, bruta, se você colocar naqueles aparelhozinhos de visão ultravioleta, você vai ver que ela tem ali uma fagulha de luz. As plantas do mesmo jeito, além de ter essa fagulha de luz, ela ainda emite raios ali, igual o nosso sistema nervoso emite, aquelas luzinhas em forma de raio. Então, tudo isso faz parte do processo evolutivo do espírito, né? E todas essas criaturinhas, mesmo que inerte igual as pedras, elas têm sim uma vitalidade, uma essênciazinha. Pergunta de número 586. As plantas têm consciência de sua existência? E os espíritos respondem, não. Elas não pensam e não têm senão vida orgânica, né? Nasce, cresce, reproduz e morre, não tem a consciência. Os animais ainda têm o instinto. Então, vamos lá.
As plantas recebem as impressões físicas que agem sobre a matéria, mas não têm percepções, por conseguinte, não têm sentimentos de dor. Porém, já tem uma experiênciazinha, tá, que foi feita em laboratório, onde eles colocam sensores energéticos nas plantas, né? Tipo quando eles colocam fazer a leitura aqui do nosso cérebro. E dentro da sala eles colocam um homem com um machado para ir caminhando em direção à planta com a intenção de cortá-la, e depois eles colocam outro homem sereno, que é quem cuida delas, né? Quem arruma lá, põe água, põe esterco, põe as coisinhas direitinho. Quando o homem com o machado entrou na sala, o sistema energético das plantas, eles dispararam com os raiozinhos que eu falei para vocês, igual o neurônio no infravermelho, ficou assim como se a planta estivesse soltando cargas de adrenalina. E quando o cara que cuida delas entrou na sala, ela serenou, ela ficou tranquila, né? Ela ficou mais branda. Isso quer dizer que, mesmo que ela não tenha uma consciência, ela reage a estímulos. Eu também acho sempre que algumas, assim, eu não posso nem dizer consciência, né? Mas a planta, ela tem sim uma reação, ela tem sim um estímulo, ela reage a nós. Um exemplo que eu dou também é conversar com as plantas. Né? Eu converso muito com as plantas, inclusive eu sou o meme da família. Já viu aquela pessoa da família que vai pro mato, cata muda, né? Que tá na vizinhança e quer pegar um... Gente, eu não roubo, eu juro por Deus. Eu bato e pergunto se eu posso. Mas o povo tira onda comigo, fala que eu roubo a muda do povo tudo. Mas eu sou dessas. E eu converso com as minhas plantas, eu converso com as minhas flores, eu converso até com a água. E eu vejo reação. Então, como nós somos onda, aí eu concordo com o CM, como nós somos ondas, as plantas, a água, o magnetismo, eles têm sim ali a recepçãozinha dentro do mundo deles, né? Claro que a planta não vai responder. Eu chego lá, oi, bom dia, minha linda. Oi, bom dia, Ti, tudo bem? Não, né? Aí até eu saio correndo. Mas que ela reage no meu ponto de vista e de acordo com os estudos recentes da ciência. Até porque esse livro foi escrito aí há uns 150 anos atrás, tá? Então, vamos lá. A força que atrai as plantas umas para as outras é independente de sua vontade? E os espíritos respondem, sim, visto que não pensam. É uma força mecânica da matéria que age sobre a matéria. Elas não poderiam se opor. Pergunta de número 589. Certas plantas, tais como a sensitiva e a dioneia, por exemplo, têm movimentos que acusam uma grande sensibilidade e, em certos casos, uma espécie de vontade, como a última, cujos lóbulos apanham as moscas que vêm pousar sobre ela para sugá-la, e a qual parece armar uma armadilha para em seguida matá-la. Essas plantas são dotadas de faculdade de pensar? Elas têm uma vontade e formam uma classe intermediária entre a natureza vegetal e a natureza animal? São uma transmissão de uma para a outra? E os espíritos responderam, tudo é transição na natureza, pelo fato mesmo de que nada é semelhante e que, todavia, tudo se liga. As plantas não pensam e, por conseguinte, não têm vontade. As ostras que se abrem e todos os zoofitos não pensam. Não têm senão um instinto cego e natural. O organismo humano nos oferece exemplos de movimentos análogos sem a participação da vontade, como nas funções digestivas e circulatórias. O píloro se contrai ao contato de certos corpos para lhes negar passagem. Deve ser como na sensitiva, na qual os movimentos não implicam, de modo algum, na necessidade de uma percepção e ainda menos de uma vontade. Então, aqui ele está falando que o movimento da planta, né, aquela planta carnívora, que fica abertinha assim, faz tchup, e engole a mosquinha, é um movimento instintivo. Nesse ponto eu concordo, assim como os animais até hoje vivem de forma instintiva e até hoje nós humanos também ainda agimos mais por instinto do que pela consciência, né? Porém, eu acredito que dentro desse instinto, ela tem uma reação mediante as nossas ondas, as nossas frequências, como eu dei o exemplo lá
do experimento feito na sala com o cara com o machado e o cara que cuidava delas, né? Então, pela frequência da pessoa, pelas ondas que a pessoa emite, ela vai perceber ali o que a aguarda. Assim como os animais, né, gente? Os animais, se for uma pessoa de coração limpo, cara, animal não mente. A pessoa que gosta de animal, que se sente bem e cuida, nananã, passa na rua, faz até um trieiro de bicho atrás. Agora a pessoa amarga, animal nem chega perto, aí precisa abrir a boca, o animal nem chega perto. Né? Então tá aí, mesmo que não tenha a consciência como nós humanos, mas tem ali a sensibilidade coletiva do mundo que a cerca. Não há nas plantas, como nos animais, um instinto de observação que as leve a procurar aquilo que lhes pode ser útil e a fugir daquilo que lhes pode prejudicar? Há, se sequer, uma espécie de instinto, ó, o que a gente estava falando, de instinto, dependendo da extensão que se dá a esse termo, mas é puramente mecânico. Quando nas operações de química observais dois corpos se reunirem, é que se ajustam reciprocamente, quer dizer, a afinidade entre eles, no entanto, não chamais a isso de instinto. Não é que eles vão se conectar assim, né, por afinidade, né? Mas acredito que dentro do processo de conexão das plantas, eu não sei se vocês conhecem isso, não tem nada a ver com espiritismo, mas já é um estudo mesmo científico e eu gosto muito disso. Abaixo do nosso solo tem um fungo, né, que pode-se dizer que é o maior organismo vivo que nós carregamos, que conectam todas as plantas. Né? Todas as plantas, daqui lá do outro lado, todas as plantas, inclusive quando você morre, né? Vamos pegar um exemplo mais nítido pra gente ver, né? Porque quando morre tá enterrado não dá pra ver. Vamos supor que o cachorro foi lá no quintalzinho e fez um cocôzinho. Aí você esqueceu que ele fez o cocô, não foi lá e não catou. Aí o tempo foi passando, e em cima desse cocôzinho criou um fungo branco. É esse fungo. Esse fungo, ele é conectado, ele não se conecta. Ele conecta tudo através do solo, né? Então, eu acho que é essa conexão que... Oi, Madu! Seja bem-vinda! É essa conexão que dá essa vitalidade, né? Essa reação a todas elas de se conectarem. Não é igual a gente, ser humano, que, ai, que lindo, me apaixonei. Não é assim. Questão de número 591. Nos mundos superiores, as plantas são como os outros seres de uma natureza mais perfeita? E os espíritos respondem: tudo é mais perfeito, mas as plantas são sempre plantas, como os animais são sempre animais, e os homens são sempre os homens. E aqui a gente encerra esse estudo, né? Os minerais e as plantas. Gente, agora quem sente curiosidade para saber como funciona o processo evolutivo espiritual que começa dos minerais, estuda na quântica, física quântica fala de uma forma assim perfeita. Eu fiz um estudo sobre isso, eu gosto muito, viu, gente? Gosto mesmo, não sei o que tem na minha cabeça. Se eu for estudar matemática, física, química, português, não vou entender nada. Eu não sei nem como que eu formei na escola. Mas nesse tipo de conteúdo, minha cabeça flui muito bem. É muito interessante ver esse processo evolutivo, as classes evolutivas, né? Primeira dimensão, segunda dimensão, terceira dimensão, consciencial dos seres. E é por isso, com base nesse estudo, que eu acredito sim, e também na minha experiência de vida, né? Como diz o povo, tem o dedo verde, que eu acredito nessa consciência sensorial dos seres, inclusive das pedras, tá? Pedra carrega muita energia, se você souber lidar com ela, limpá-la, usá-la, ela é capaz de proteger o seu ambiente. Olha esse cristalzão, deixa eu ver se dá pra ver. Olha o tamanho desse cristalzão meu aqui, ó. É desse tamanho, ó. Pra mim é importantíssimo. Tem gente que entra aqui na sala e já fala, nossa, que parece que tem uma energia diferente, até o cheiro, né? Então é por causa disso. Tem guiné aqui ao redor, né? Tem um monte de coisa, alecrim, manjericão. Tá faltando um arruda, inclusive, quem quiser me dar uma muda de arruda, tô aceitando. Vamos lá, então? Nosso tapa na cara semanal. Vamos nesse aqui. Tem tempo que eu não vejo isso. Sugestões oportunas, C. Torres Pastorino. Diálogo. Senhor, mestre e amigo,
Faça-se ouvir a tua voz em meu coração, e teu amor inflame minhas entranhas e as purifique. Filho, a pureza querida para ouvir-me é obtida através da dor, como a decantação do ouro é feita através do fogo. Mestre, amigo e Senhor, ajuda-me a mergulhar em teu amor e em tua luz, que tua luz permeando-me me ilumine, a fim de que eu consiga, consumindo-me em tua luz, iluminar os outros. Filho, consome-te no fogo da dor e do sacrifício. Não temas os que procuram diminuir-te. Aceita com simplicidade a luz e as trevas. Ama igualmente o frio e o calor, o árido e o fértil, o agradável e o tedioso. Amigo, mestre e Senhor, que teu amor me impregne, ensinando-me a amar a todos. Filho, recebe com o mesmo sorriso de alegria e satisfação a todos os amigos. Agradem-te, eles ou não. Ama a todos igualmente, sem distinção de simpatia ou antipatias. Ama a todos igualmente. Não tens o direito de distinguir pessoas, pois todos são teus irmãos e devem ser igualmente queridos. O filho doente não é o mais querido. Então, não deve o amigo mais tedioso e importuno ser tratado com maior caridade. Ama a todos igualmente. Com maior caridade? Foi uma pergunta. Olá, seja bem-vindo. Ame a todos igualmente. Aqui a gente está precisando mesmo aprender a amar, né? Principalmente aqueles que são nossos inimigos. Eu acho interessante amar os vossos inimigos. Eu não tenho inimigo. Eu não tenho. Então fala, amar vossos inimigos. Ai, meu Deus, eu tenho que amar um inimigo. Aí eu fico procurando na minha cabeça. Falei, quem que eu vou amar? Eu não tenho inimigo. Eu acho que todos nós passamos por processos difíceis. Uns se aproximam, outros se afastam. Alguns têm diferenças, outros são têm mais afinidade. Mas eu acho que ter inimizade é uma coisa muito forte. Acho que Jesus, naquele processo de crucificação que ele passou, ele tinha inimigos, né? Que aí os inimigos foram lá e atrapalharam a vida. Atrapalharam não, porque planejado foi assim mesmo. Mas fizeram tudo aquilo, né? Então vamos amar todos. Sendo inimigo ou não, sendo legal ou não, sendo gente boa ou não, sendo branca, amarela, azul, preto, cor de rosa, vermelho, né? Cabelo liso, cabelo desliso, cabelo de tudo que é cor, né? Vamos amar os bichinhos, gente. Nossa, que é uma coisa que eu queria muito atentar. A gente tá muito nesse processo de transformação interior, né? Eu preciso evoluir. Cara, por favor, vamos pensar nos nossos bichinhos, nos passarinhos que estão por aí voando, não tem água, na quantidade de fogo. Eu tenho tanta folha no meu quintal, eu tenho muito isso aqui na região. Tá cheio de folha no meu quintal. Não, já tá tudo cheio de fumaça, não dá nada, não, vamos queimar essas aqui também. Pelo amor de Deus, vamos ter consciência. Gente, não tem como ir ali trocar o step do planeta, não. Eu fico tentando entender essa inteligência humana para economia, para aumentar a economia, para crescer a economia, movimentar a economia. Ano que vem nós vamos comer economia, porque a lavoura desse ano ela não vai ser colhida, não teve chuva, né? Então não cresceu, então a gente vai sentir isso aí o ano que vem. Aí o ano que vem nós vamos comer moeda, Pix, a gente consegue já mastigar o Pix, porque eu não estou entendendo, porque tanta preocupação com a economia, uma vez que não vai ter planeta para usar a economia, né? Então vamos pensar nisso, o planeta ele se refaz, ele vai se reconstruir dentro da sua atmosfera ali, nós não. E também não seremos a primeira raça a ser extinta nesse planeta, não, pelo amor de Deus. Vamos olhar para frente, parar de olhar para o nosso umbigo. Tá? Então, enquanto eu estou desesperado por dinheiro, eu quero carro, eu quero isso, eu quero fama. Tá, você vai usar esse dinheiro, essa fama sua aonde? Em Marte? Aonde? Queria saber. Nas luas de Júpiter? Porque aqui não vai ser. Vai ser, não, isso aí nós pensa depois. Depois quando? Depois que você morrer? Porque ano que vem, eu te garanto, a gente já não vai ter aí essa mesma disponibilidade e qualidade de alimento. Escrevam as minhas palavras, tá? Vamos lá? Fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus? Agradecendo pelo canto dos pássaros, pelo frescor do vento, pelas vitaminas do sol,
pelo cheiro da terra. Agradecer, Mestre, a oportunidade da vida, confraternizar e socializar o amor fraternal e caridoso. Que a luz do nosso Mestre Jesus possa entrar em nossos corações, ampliando a nossa consciência, para que a gente possa ter uma visão mais humana de nós mesmos, da realidade do nosso planeta e da realidade dura e dolorosa que toda a raça humana viverá. Que possamos ter consciência que essa escolha foi nossa, que optamos por pensar depois e se preocupar só amanhã. E que saibamos com humildade receber e colher o que plantamos, sem revoltas, sem raivas e acusações. Que a luz do nosso Mestre Jesus possa serenar os nossos corações, principalmente se formos os joios, e aceitar com verdade a nossa moral pequena, a nossa pequena evolução espiritual, o nosso egoísmo e o nosso ego tão imenso que nos engole. Graças te damos pela oportunidade de pensar e olhar no espelho, analisar com verdade o nosso verdadeiro eu. Graças te damos todos os dias, Mestre, e que assim seja. Vamos lá para o nosso estudo? Estudando, né, e finalizando, gente, eu acho que falta só um capítulo pra gente. A gente vai encerrar esse de hoje e começar outro. Eu acho, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui. Não, são 2. Ou 3, né? Isso, é mais ou menos isso mesmo. Pra gente encerrar o nosso estudo sobre a separação do joio do trigo, mas do lado de lá, né? Para quem já desencarnou, para quem já morreu, muitos já sabem, né? Que são joio, né? Os trigo, eu acho que quem souber vai ficar caladinho para não machucar, quem não é, né? E aí, a gente estava estudando na semana passada o formato do corpo humano na próxima era, porque o ser humano ele não parou de evoluir só porque a gente descobriu a internet, não, né? A gente continua o processo de evolução assim como começou no início do planeta. E vamos ter alterações nos nossos corpos futuramente. Por quê? Porque a gente vai mudar a nossa alimentação, uma vez até que o planeta não vai ter condições mais de nos servir como gostaríamos, diminuir o consumo de carne, né? Aumentar o consumo de água, de frutas e legumes e blá blá blá, assim que a gente conseguir passar também por essa depuração moral, que é muito mais importante do que esse processo de alimentação. Mas o que as pessoas não entendem é que, naturalmente, depurando a sua moral, a sua alimentação ela vai se alterando. Você não precisa forçar a ser vegetariano, forçar a gostar só de tofu, né? Você pode ir naturalmente fazendo a sua reforma íntima, que gradualmente você vai deixar de querer. É natural. Quando você vê, você já tá comendo só ovo e tofu, fala, nossa, que legal, e nem senti falta, meu corpo nem sentiu, né? Então é natural. E essas alterações, elas são frequentes e eles estão estudando os corpos humanos que nós vamos ter daqui para frente. Então, voltando um parágrafo, nós vamos ver e começar com a conversa com Chaim. Chaim chamou minha atenção dizendo: os órgãos superiores de manifestação do espírito evoluirão mais nas próximas fases. Neste primeiro avanço que o corpo humano sofrerá, teremos mudanças, principalmente nos órgãos básicos na área digestiva. Eu dirigi os olhos para a região estomacal. Não encontrei o paciente, o baço, o pâncreas, a vesícula e o fígado. Já o estômago possuía dimensões bem menores que as atuais de uma pessoa mediana, devido à alimentação frugal e à base de líquidos do futuro. O intestino grosso detinha metade do tamanho atual e a sua espessura também era menor. Devido à alimentação superior que o homem efetuará no futuro, a digestão deixará de ser um trabalho desgastante para o organismo e tornar-se-á apenas uma forma avançada de o espírito imortal manter em perfeito funcionamento o veículo de manifestação no plano físico. A alimentação qualificada
a libertação dos vícios e o fim das cargas negativas perispirituais que a vossa humanidade descarrega em seu corpo físico, ampliarão a longevidade do ser humano, que alcançará neste estágio facilmente os 200 anos de vida, diz Chaim. Ou seja, no futuro, né, quando a gente tiver essa alimentação mais seletiva, esse processo de vida mais equilibrado, nós vamos alcançar aí até 200 anos de vida dentro deste nosso processo reencarnatório. Cadê? Do espírito imortal em perfeito funcionamento no veículo, amplificação. Disse Chaim: eu concordei com o gigante amigo sem tirar os olhos do modelo. Em minha análise, percebi também a mudança nos rins, nos ureteres e na bexiga. Os rins possuíam tamanho menor e uma cor alaranjada. Os ureteres eram mais curtos e a bexiga maior, permitindo mais autonomia do organismo em relação às necessidades fisiológicas. Nossa, eu tenho muita dificuldade nesse aspecto, gente. Não sei vocês, eu gosto muito de comer e tal, mas eu tenho preguiça de parar para dormir, preguiça de parar para comer, preguiça de ir no banheiro, preguiça de ter que beber água. Gente de Deus, não tinha como você colocar só uma vez por dia, igual gasolina no carro, pronto, vamos viver o dia. Agora toda hora tem que parar para comer, todo dia tem que dormir. Nossa, isso me cansa. Observei a pele perfeita e com aspecto juvenil, demonstrando a total ausência de vícios e de alimentação à base de componentes graxos do futuro do homem integral. A corrente sanguínea que alimenta as células era mais ampla e as veias cavas, inferior e superior. Mais estreitas, o sangue não era vermelho, era da cor violeta, a cor da transmutação. Chaim sorriu e disse: o sangue não se transforma constantemente através da purificação que o oxigênio propicia a cada inspiração? Somente após ter saciado a minha curiosidade inicial, eu me voltei para os espíritos encarnados e desencarnados da Terra, que estavam recebendo ensinamentos dos espíritos extraplanetários. Chaim chamou a minha atenção e alertou-me. São nestas viagens astrais que os cientistas da Terra encontram a cura para as doenças e as respostas que a ciência busca para permitir um melhor padrão de vida para o teu mundo. E são as inspirações, né? Igual, Einstein tinha muito, gosto de falar isso porque qualquer livro, qualquer história que você vê dele, ele faz isso. Ele dormia pouquíssimo, né? Ele dormia aí 2 horas apenas, no espaço de 6 horas. E ele dormia e sempre voltava com um resultado de alguma coisa que ele buscava e não conseguia encontrar. Então, tá a prova aí das inspirações. Vários outros, né, profissionais e cientistas também passam por esse processo de estar dormindo e falar: nossa, eu estava dormindo e descobri, entendi o processo. Então, são inspirações. Você dorme, seu corpo desdobra, vai para o plano astral e lá você recebe orientações, conselhos, até de amigos seus que começou a estudar esse projeto seu e já desencarnou, tá? Então, vamos lá. Lembra-te do que Hermes sempre te diz. Tudo já existe nos planos superiores. Os homens apenas recebem suas informações mediunicamente dos espíritos que estão mais à frente na escala evolutiva. Só que alguns percebem essas comunicações, outros creem serem eles os grandes criadores e descobridores daquilo que já existe desde o início dos tempos. Eu perguntei então: aqui eles vão descobrir a cura para o HIV e dominar finalmente o câncer? Não, meu irmão, estes estudos que aqui vês são para o futuro. Estes médicos semearão as primeiras pesquisas para a realidade que ocorrerá em teu mundo dentro de 200 ou 300 anos. Essas doenças às quais te referes são originárias do período em que viveis. Elas são frutos dos karmas dos vossos espíritos. A Terra mudará de ciclo evolutivo, entrando na era de Aquário. A partir dessa mudança, não serão mais necessárias
necessários instrumentos de dor, como são as enfermidades, devido aos espíritos que habitarem este mundo no futuro serem os da direita de Cristo, aqueles que aprenderam a amar os seus irmãos como a si mesmo. Quanto a estas perguntas que fazes, terás respostas através de Cristal e Gaidim, que te conduzirão em breve ao modelo hospitalar do terceiro milênio. Chaim respirou fundo e concluiu: o nosso tempo está se esgotando. Devemos retornar. Temos alguns minutos mais, disse. Eu poderia apreciar mais uma vez a bela vista da Terra lá da cabine de comando? E o Chaim respondeu: concordo. Ficamos mais 30 minutos sentados naquele belíssimo mirante, apreciando a beleza deste pequeno grão de areia no universo que é o nosso planeta. Qual será a grandeza de Deus? Como algo tão gigantesco como o nosso planeta pode ser tão pequeno nas mãos do divino arquiteto? Há muito ainda a aprender, e é isso que move o meu espírito incessantemente no trabalho de descortinar o véu que encobre a realidade invisível aos olhos do ser humano. E aqui a gente encerra mais um capítulo desse estudo, para começar na semana que vem, Hospital Holístico, no capítulo 15, beleza? E aí a gente vai começar, se eu não me engano, não me lembro, tem muitos anos que eu li esse livro, mas a gente vai começar a estudar aí as medicinas do futuro, né? Que nos países orientais já tem muito, que trabalham não só o seu corpo físico, mas também a sua mente, o seu corpo astral, energético. Eles buscam fazer aí a sintonia perfeita, porque eles já entenderam que não tem como curar só o corpo físico, uma vez que toda enfermidade começa primeiro no corpo mental, emocional e astral. Beleza? Então é a mesma coisa a gente ficar enxugando gelo. Vai lá, toma uma dipironazinha porque eu tô com cólica de rins, mas eu não vou procurar saber por que eu tô com cólica de rins. Não faz sentido, né? Então a gente encerra por aqui. Na semana que vem a gente volta, continua o nosso estudo. Espero que a semana de vocês sejam abençoadas. Espero que domingo realmente a chuva esteja aí e que possamos refrescar nossos corações, nossos pulmões, nossos bichinhos. E, gente, mais uma vez, por favor, deixe uma vasilhinha de água na sua janela, no seu quintal, na porta de sua casa. Olha, aqui eu tenho duas fontes, uma na frente, uma atrás, uma vasilha de água lá na frente e na árvore da frente. Porque não tem água para os bichinhos, nem nos rios, tá? Deus te abençoe também, criança. E acalme e serene nossos corações, tá bom? Um beijo, fica com Deus. Até semana que vem, gente. Gratidão por tudo. Tchau, tchau.